O que você faz quando se sente preso entre a cruz e a espada? Como você segue em frente, mesmo parecendo impossível de dar um passo? Não porque você não queira, mas porque tudo parece estar fora do lugar. A Bíblia nos diz em Êxodo 14:14: O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Quando os filhos de Israel deixaram o Egito, eles passaram por uma situação semelhante. Veja, os egípcios ficaram tão furiosos de terem deixado os israelitas saírem que partiram com todo o seu exército para trazê-los de volta à escravidão ou exterminá-los de vez. Quando os israelitas viram o exército egípcio avançando contra eles, gritaram de medo e pânico. Eles haviam obedecido a tudo o que Deus lhe havia dito desde o Egito até então. Eles haviam guardado a Páscoa quando o Senhor disse que mataria todos os primogênitos egípcios. Eles levaram todas as riquezas conforme Deus disse e ali estavam, presos como se estivessem sozinhos. Preste atenção e lembre-se que em nenhum lugar nas Escrituras Deus diz que porque obedecemos a Ele não haverá crises. Em vez disso, o que Deus diz é que, se o obedecermos e confiarmos nele, embora possam surgir crises, ele nos protegerá e proverá para nós. Salmos 91, do 14 ao 16. Deus diz: Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Veja que ele está falando com qualquer um que seja dedicado a Deus, qualquer um que viva e obedeça a ele. Deus diz que vai resgatar, proteger e responder você. Quando estiver com problemas, Ele estará com você. Ele vai te salvar. Ele te satisfará e te mostrará a sua salvação. Todos esses termos usados indicam que, embora você esteja no centro da vontade de Deus, problemas surgirão. Mas na vida, não é se o que acontece com você é igual ao que acontece com os outros, mas sim que vantagem você tem que eles não têm. Os israelitas chamaram em desespero a Moisés porque estavam com medo do que os egípcios poderiam fazer com eles. Parecia que seus planos haviam falhado. Parecia que tudo o que aconteceria estava saindo do curso e eles gritaram de medo. Êxodo 14, 10 ao 12. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. E ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá? Para que morarmos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos aos egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Esse versículo não nos remete a nós? Quando você planejou aos 25 anos de idade que deveria ter comprado sua casa própria, mas agora está perto dos 30 e ainda luta com o aluguel. Quando você planejou ter o seu próprio negócio, empregar outras pessoas e abrir uma grande empresa para si mesmo em pouco tempo, mas agora você não consegue nem mesmo um bom emprego. Todas essas coisas podem representar uma ou qualquer outra área de sua vida, onde, como os israelitas, você é empurrado contra a parede e grita de frustração. Mesmo assim, querido cristão, ter o Senhor Deus ao seu lado é a maior vantagem que você pode ter neste mundo. Nunca se esqueça disso. Embora surjam desafios, Ele estará lá para salvar. Isso é o que Moisés disse aos israelitas em resposta às suas reclamações. Êxodo 14, 13 ao 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos.
Moisés fez algo que eu quero ajudar você a entender e pôr em prática hoje. Ele colocou Deus em primeiro lugar. Diante do dilema deles, Moisés não começou a reclamar como eles fizeram. Eu posso até imaginar Moisés como um líder de tanta gente reclamona. Deve ter sido uma pressão enorme também. Acredito que apenas pais, pastores e talvez líderes políticos possam se relacionar mais com isso. Qualquer decisão naquele momento pacificaria ou agravaria a situação. Em vez disso, Moisés disse: "Você não terá que fazer nada, porque o Senhor lutará por você." Lembre-se do que Jesus disse em Mateus 6,33. "Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas." Quando você coloca Deus em primeiro lugar, tudo se encaixa. Quero que você saiba que uma das razões pelas quais as coisas estão fora do lugar em sua vida é porque você colocou Deus em segundo plano. Deus disse que honraria aqueles que o honram e desprezaria aqueles que o desprezam. Muitos cristãos são culpados disso, pois estão desesperados para entender as suas necessidades. Esquecemos que Deus é a nossa fonte. Muitas vezes nem sabemos que colocamos Deus de lado, só depois de um tempo. Amado, você pode fazer muito, ser muito e ter muito se colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Talvez você esteja lidando com um filho teimoso, crises conjugais, problemas familiares, financeiros, acadêmicos ou até mesmo no trabalho. Não importa o que seja, todo o caos que você está vendo agora não é maior que Deus. Talvez você tenha ouvido inúmeros testemunhos de outras pessoas e pense que jamais poderá ter isso. Deus está dizendo hoje que se você colocá-lo em primeiro lugar, de acordo com a bondade dele, ele também colocará sua vida em ordem. Em Salmos 16, 6-8, Davi disse: "As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho sempre o Senhor diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado." Qual foi a certeza de Davi ao dizer que as situações cairão para ele em lugares agradáveis? Ele disse que tinha certeza disso porque tinha uma herança abençoada. O que isso significa? Significa que ele tinha certeza de onde vinha e a quem estava ligado. Portanto, independentemente de como as coisas estivessem na vida dele, ter uma boa vida era a sua herança. O que você sabe sobre a sua herança em Cristo? Permita-me mostrar. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo e todo o que ele tem a oferecer, pois aquele que vive em você agora é maior do que aquele que vive no mundo. Também diz que Deus é capaz de suprir todas as suas necessidades para que você, sempre tendo o que precisa, possa ser abundante em boas obras. Outra herança do Filho de Deus é que todas as promessas de Deus são suas em Jesus Cristo, o que significa que você pode reivindicar todas as promessas encontradas na Palavra de Deus, incluindo as de Davi, Abraão, Moisés, todos os outros, como se fossem seus. Jesus é o cumprimento da promessa final de Deus para a salvação de toda a humanidade, e tendo Jesus, você tem tudo o que precisa. Colossenses 2, 9-10. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Tudo está em Jesus, meu amigo. Tudo está nele. É perigoso rebaixá-lo em troca de dinheiro. É prejudicial relegá-lo a um segundo plano. Trazer preocupações, medos e cuidados desta vida para o primeiro plano. Muitas famílias desmoronam por causa disso. Eles pensaram que se tivessem mais dinheiro, seus filhos ficariam bem, seu cônjuge seria feliz e a vida seria ótima. Mas aconteceu o oposto. As crianças careciam de cuidado e afeto dos pais, pois seus pais nunca estavam por perto.
Havia dinheiro suficiente para atender às suas necessidades materiais, mas o preço era que eles sempre estariam trabalhando com pouco ou nenhum tempo para ver os filhos crescerem. O mundo iria educá-los. Antes que percebessem, as crianças se tornariam o que temiam. Na tentativa de conseguir mais dinheiro para a família, os parceiros se separaram e, eventualmente, seguiram caminhos diferentes. Porém, a família que coloca Deus em primeiro lugar pode ter crises também, mas como disse Davi, louvarão ao Senhor, porque Ele os aconselha. Em seus corações, Ele os instrui. Eles manterão seus olhos sempre no Senhor. Com Ele, à sua direita, não serão abalados. Nada vai se encaixar quando você tentar fazer as coisas acontecerem sozinho. Nada vai se encaixar quando for você quem está tentando fazer o papel de Deus. Mas, se pela fé você disser como Maria, faça-me em mim conforme tua vontade, ó Senhor, então você pode parar e perceber que tudo começará a se encaixar. Colocar Deus em primeiro lugar significa fixar os olhos nele. Significa deixar Deus saber que Ele é a sua única opção e não uma mera alternativa. Ter Deus em primeiro lugar significa que, embora possa ter outras chances diante de si, você ainda prefere suportar o que for preciso para que Deus faça isso por você. Isso é o que significa colocar Deus em primeiro lugar. Que, como Moisés e os israelitas diante do Mar Vermelho, você admite que Deus lutará por você enquanto você se cala, com os olhos nele. Ninguém deixa Deus assumir sua luta dessa maneira e acaba fugindo. Ninguém. Todo aquele que se deixa guiar por Deus, fixando nele o olhar, acaba sempre com alegria. O que você está confiando em Deus para fazer na sua vida hoje? Qual é a coisa que você quer que Ele coloque em sua vida hoje? Quer ver tudo se encaixar? Então tire os olhos dessas coisas e fixe-os no Senhor. Não traga mais crises para a sua vida. Não fale sobre como você se sente. Em vez disso, fale sobre Deus. Enquanto você continuar vendo a Deus, sua bondade e sua benignidade, o amor e paz dele o envolverão. E os fardos de preocupação e medo desaparecerão. Não vai demorar muito e você vai olhar em volta e perceber que Deus te estabeleceu. Não tenha medo de colocar Deus em primeiro lugar, meu amigo. Não pare de orar porque você tem um problema. Não pare de ir à igreja porque você tem uma crise em sua vida. Enquanto Ele permanecer, Senhor, em primeiro lugar, você ficará bem. Um dos meus versículos bíblicos favoritos é Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. De alguma forma, este versículo engloba a estrutura de como um crente deve viver. Isso nos dá uma ideia sobre como é um mundo de alegria, paz e satisfação, esperança e graça. Uma vida que está bem acima da depressão, do medo e da ansiedade. É possível viver com tanta certeza e paz? Este versículo responde bem isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. É possível se recuperar quando as coisas vão mal? Este versículo também responde a isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Posso sobreviver ao trauma da minha dor e lutar no meu pior momento? Este versículo dá a resposta perfeita para isso. Eu posso, porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Sabe, nosso maior problema, tanto como cristãos quanto como pessoas, é que queremos que tudo saia conforme o planejado. Nós gostamos das coisas perfeitas. Não me interpretem mal, mas isso não é uma qualidade ruim. Porém, a desvantagem dessa qualidade é que há uma imagem em nossa cabeça de como seria essa perfeição. Sendo assim, quando tudo não está indo nessa direção ou da maneira exata como a que visualizamos, começamos a entrar em pânico, ficamos com medo, ansiosos e desesperados. Por esta razão, para evitar isso,
temos problemas em confiar em qualquer outra pessoa além de nós mesmos para nos levar a essas perfeições que visualizamos e elaboramos para nós mesmos. Isso seria compreensível se fosse limitado apenas a humanos como nós. Pois veja bem, qualquer pessoa nascida de um homem e de uma mulher tem a capacidade de falhar com você. Eles podem não ter a intenção de fazê-lo, mas isso não significa que nunca o farão. Mas o grande problema é que estendemos isso a Deus. Achamos difícil confiar a Ele nossas necessidades, nossas vidas, bem como nossas situações. Caro cristão, além do fato de que nossas mentes não renovadas são programadas pelos fracassos e decepções das pessoas para nunca confiar nossas situações ou expectativas a elas, nossa natureza carnal é cheia de orgulho, de rebelião, de dúvida, de descrença, de desejo de estar no controle e do medo do desconhecido quando não estamos no controle. Esta é a razão pela qual relutamos para entregar a Deus o controle sobre as situações da vida, mesmo quando dizemos que já entregamos. É quase como uma atitude subconsciente. Dizemos que entregamos a Ele o controle em 1 minuto e no minuto seguinte já pegamos de volta o problema. Talvez isso te lembre algo. Você já teve um problema em sua vida que estava lhe causando ansiedade ou preocupação e então levou esse problema diante de Deus em oração, dizendo a Ele para assumir o controle e te ajudar? Naquele momento, você estava entregando o problema para Deus, o que é ótimo. Porém, se depois de dar este passo e realizar esta ação, você se levantar e começar a se preocupar, entrar em pânico e tentar resolver o mesmo problema sozinho, então você apenas assume o controle novamente. Outra desvantagem de fazer isso é que você obstrui o caminho de Deus. E quando fazemos isso, não há muito que Deus possa fazer, porque estamos obstruindo sua ação. Caso você esteja se perguntando, pode alguém atrapalhar o Deus Todo-Poderoso? Ah, sim, claro que pode. A Bíblia registra que os filhos de Israel, certa vez, limitaram a Deus. Você consegue pensar nisso por um segundo? Imagine, as pessoas, a humanidade, limitaram o ilimitado e onipotente Todo-Poderoso. E não havia nada que ele pudesse fazer sobre a situação deles, porque suas atitudes estavam o atrapalhando. Salmos capítulo 78, versículos 41 e 42 diz: Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. Eu preciso que você se pergunte hoje: estou atrapalhando Deus? Eu vivo pedindo a intervenção dele apenas para que eu assuma o problema novamente? Qual é o meu maior desafio em deixar Deus ter o controle sobre minhas situações de maneira permanente? Por que estou com tanto medo? Por que estou tão ansioso? Veja bem, entregar a Deus o controle sobre sua situação significa deixá-lo conduzir o processo. Significa permitir que ele assuma o volante do veículo da sua situação. Isso exige confiança, e essa confiança é totalmente possível de se dar. Deixe-me dar uma ilustração de um carro e um motorista. Se você precisa de um bom motorista para dirigir pela cidade, não o contrate para que você acabe dirigindo o veículo sozinho. Você não o contrata e depois o manda para o banco do passageiro, ou controla o volante junto com ele. Em vez disso, você confia sua segurança ao motorista, relaxa e espera até chegar ao seu destino. É o que fazemos quando embarcamos em um avião ou somos passageiros de qualquer meio de transporte. E é da mesma forma com Deus. Você e eu devemos confiar em Deus o suficiente para assumir o volante. Você deve confiar nele o suficiente para levá-lo onde ele quer que você esteja, não onde você acredita que deveria estar. Você deve confiar nele o suficiente para se colocar no seu lugar, deixar com que ele o mantenha seguro onde você está, enquanto ele te leva ao cumprimento da vontade dele para você. Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 8, diz: Confia no Senhor de todo o teu coração
e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Você quer saúde? Ela é encontrada deixando Deus assumir o controle da sua situação. Você quer força? É só dar a Deus o controle de suas situações. Grandes problemas que trazem risco de vida, como pressão alta, ataque cardíaco, depressão e algumas doenças, têm sido associados às preocupações e ao desejo de consertar tudo. O mundo de hoje também não ajuda em nada. Ele diz a você para tomar sua vida em suas próprias mãos, que você é o responsável por si mesmo. Eles dizem que é tolice colocar as esperanças em um Deus que você não pode ver e com uma certeza desconhecida chamada fé. O mundo chama de vários nomes degradantes a vida que você e eu fomos chamados para viver. No entanto, meu querido amigo, precisamos de Deus agora, mais do que nunca. Sem Ele, nada podemos fazer. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sim, você é esperto. Sim, você é inteligente. Sim, você é forte. Sim, você é ambicioso e orientado para seus objetivos. Estes são os ótimos recursos. Mas mesmo pessoas inteligentes podem falhar e acabar como um nada. Pessoas inteligentes também se perdem na vida. Pessoas fortes também são quebradas. E mesmo pessoas ambiciosas e orientadas para seus objetivos também desistem da vida por frustração. Então, onde você prefere colocar sua segurança e esperança? Nas coisas que podem ser vencidas ou em Deus que nunca perde? Salmos capítulo 127, versículos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Algumas pessoas tiveram planos que morreram com elas. Algumas pessoas empurraram a vida e lidaram com suas próprias situações sozinhas, até que isso as quebrou e elas não conseguiram alcançar o auge do seu destino como Deus pretendia. Algumas pessoas foram enganadas pelo diabo, decepcionadas com as pessoas que amavam e confiavam. Veja bem, não há garantia de que seu plano nunca falhará. Não há garantia de que você estará seguro e saudável o suficiente para entrar na realidade dos seus sonhos. Não há garantia de que você permanecerá de pé se fizer isso com a força do seu braço. Qual é a nossa maior segurança, nossa esperança e nossa certeza? Salmos, capítulo 20, versículos 7 e 8. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Como a pessoa que deixa o motorista assumir o volante, ao estar com Deus nas suas situações, você estará seguro. Como a pessoa sentada ao lado do motorista, você pode descansar enquanto ele te leva ao seu destino. E o destino de Deus é um destino repousante. Isso significa que com ele ao seu lado, você pode desfrutar desse descanso antes mesmo de chegar nele completamente. Seu Pai Celestial pode usar qualquer meio que julgar adequado, tomar qualquer rota que achar melhor e levar o tempo que for melhor para você. Pode não ser o mais convencional ou esperado, mas completará a sua obra. Ele o levará a um final perfeito. O que a palavra de Deus diz? Ele faz todas as coisas belas a seu tempo. Essa é a verdade sobre como Deus trabalha em nossas vidas e em nossas situações.
você não terá a paz dele se quiser tentar descobrir o como, o que, o quem ou o quando. Esse não é o seu papel, meu caro amigo. Qual é o seu papel? Confie nele e encontre o descanso nele. Quando você encontrar a revelação do quão poderoso Deus é, você jogará suas preocupações pela janela. Quando você encontrar o conhecimento de como os planos de Deus são perfeitos para aqueles que o amam e confiam nele, você nunca mais perderá seu sono por nada nessa vida. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ser um filho de Deus significa que você é um crente. Ser um crente significa que você crê, acredita e confia completamente em quem Deus é e no que Ele diz. Portanto, é hora de você tomar seu lugar na fé. É um lugar de oração, é um lugar de descanso, é um lugar de alegria, é um lugar de paz e testemunho. Não é o banco do motorista e você não precisa se preocupar. Com Deus, você não vai se perder. Você não chegará atrasado e tudo o que Ele preparou para você não se perderá se você se render a Ele hoje. Não é tarde demais para permitir que Deus tenha o controle sobre sua situação. Por que você não o chama agora mesmo e o convida para vir e assumir a preeminência de suas situações? Peça a Ele que assuma o volante enquanto você fica no banco do passageiro. Peça a Ele para subir no palco enquanto você fica nos bastidores. Acredite em mim, querido cristão. O céu não intervém para ajudar quando você pode ajudar a si mesmo. O céu só intervém para ajudar quando você chega ao fim de si mesmo e invoca o único que pode ajudar. Ele espera por você hoje. Não é tarde demais. Encontre descanso, sabendo que você entregou tudo para a única pessoa que pode consertar. Seu Pai Celestial, que te ama muito mais do que o diabo te odeia. Há um chamado especial de Deus para a sua vida. Na verdade, as coisas que estão acontecendo em sua vida agora podem estar ligadas ao destino especial que você tem por causa desse chamado. Amado cristão, você sabe que Deus tem um desejo especial em seu coração para cada um de nós, seus filhos. Isso te inclui se você colocou sua vida em Jesus e entregou sua vida para viver para Ele. Este desejo único de Deus por você é uma das coisas que o torna muito especial, tanto para Deus quanto para o mundo. Por favor, ouça-me agora. Você não é uma pessoa comum vivendo um dia de cada vez, tentando sobreviver à vida em um mundo cruel e agitado. Você não é apenas um número a mais entre as pessoas da Terra hoje. Permita-me trazer isso de maneira um pouco mais pessoal para você. Embora não pareça por fora, você não é um ninguém. No grande esquema das coisas, ao contrário da noção popular, você não é uma parte insignificante de todo um sistema. Você sabia que sem você, o desejo particular de Deus e o plano associado a ele podem nunca se concretizar? Sei que essas palavras trarão encorajamento, especialmente se você for alguém que tem dificuldades com a baixa autoestima ou com inseguranças em sua vida, que o fazem se sentir irrelevante. Você pode pensar que acabar com a sua vida é fazer um favor ao mundo, mas isso não é verdade. Você pode pensar que, por causa do que está passando agora, ninguém sentiria sua falta se você fosse, mas isso não é verdade. Deus ainda não completou a obra dele em você, e é por isso que você ainda está vivo hoje. Ele quer ajudá-lo a descobrir seu chamado e cumpri-lo. Isaías capítulo 41, versículos 13 e 14. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo.
diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Talvez as pessoas já tenham chamado você de nomes desagradáveis antes. Talvez eles tenham definido você por suas necessidades, inseguranças ou até mesmo deficiências específicas em sua vida. Quero que saiba que nenhuma dessas coisas define você. Deus te criou, te escolheu e deu seu Filho Jesus para morrer por seus pecados e te colocou na terra para que você cumpra o seu propósito aqui. Você pode crer nisso. Na verdade, o inimigo geralmente já sabe de algumas dessas coisas antes da maioria dos crentes e assim, na maioria das vezes, ele planta distrações e desafios ao longo do caminho que os levarão em outra direção. Este vídeo foi enviado por Deus para direcioná-lo ao chamado para a sua vida. E você está prestes a entrar nesse chamado a partir de hoje, no poderoso nome de Jesus. Você é uma luz neste mundo, e assumir o seu chamado é a maneira como você brilhará na escuridão do mundo. Como parte de seu grande plano para cumprir seu propósito na Terra, Deus permitiu que muitas coisas acontecessem em sua vida, que, embora você não saiba, na verdade foram indicadores ou sinais de que há um chamado em sua vida. Este vídeo faz parte desse plano e quero compartilhar alguns desses sinais mais claros com você. Se quando você vir esses sinais em sua vida, saiba com certeza que o chamado de Deus está sobre você e Ele quer que você atenda a Ele. Por favor, entenda que os pontos mencionados nesta lista podem não ocorrer em série e podem ser aleatórios ou únicas para pessoas diferentes devido ao nosso histórico, situações e etc. Mesmo assim, direta ou indiretamente, você deve ver um ou mais desses sinais em sua vida ao longo do caminho, especialmente como crente. 1. Você tem uma paixão e uma habilidade especial para fazer coisas que afetam outras pessoas de uma forma ou de outra. Alguns de nós, muitas vezes, sentimos falta disso. Seja o que for que Deus esteja chamando você para fazer, Ele fará usando o tipo de dom que Ele já plantou dentro de você. Este dom terá um efeito que vai além do ganho próprio e estará relacionado ao fato de trazer esse efeito para outras pessoas. Isso pode ser visto no quão bem você se comunica. Talvez você tenha uma habilidade única de convencer as pessoas, não importa o quão inflexíveis elas sejam. Talvez você se expresse melhor com uma caneta, um lápis ou com cores. Talvez você encontre sua satisfação em servir outras pessoas e fazê-las se sentirem melhor consigo mesmas por meio de suas palavras ou ações. E essa lista pode continuar indefinidamente. Eles são sinais em sua vida de que Deus tem um chamado sobre você, e esses serão os instrumentos que Ele usará. Então, olhe para você hoje. Embora você possa estar se perguntando sobre sua habilidade e propósito único na Terra até agora, estas respostas têm estado com você o tempo todo. A chave para liberar isso em sua vida é orar e confiar no Senhor para obter a melhor maneira, as melhores oportunidades, o melhor momento e o melhor lugar para colocar esses dons e talentos em uso. Encontros especiais e revelações. Outro sinal claro de que há um chamado de Deus em sua vida e que você começará a ter encontros espirituais especiais em sua vida, acompanhados de revelações, sonhos e visões onde você se vê em um determinado lugar, fazendo uma determinada tarefa. Isso acontecerá com frequência em sua vida. Algumas pessoas podem ter um encontro ou revelações do céu ou de Jesus como Paulo teve em seu caminho para Damasco. Como José, os seus podem ser sonhos de você mesmo no futuro, fazendo uma coisa específica. José sonhando que seus irmãos se curvaram a ele também é um exemplo perfeito disso. A beleza disso é que, embora você não seja capaz de interpretar ou entender completamente o significado dessas experiências de uma só vez, de alguma forma você saberá que elas dizem respeito a você e ao que você fará ou será no futuro. Você não deve deixar que o medo que você viu ou o fato que você não se pareça com isso hoje o impeça de andar neste chamado de Deus para você. Isso é um sinal e você tem que entender que você foi escolhido por Deus para o seu propósito e definitivamente será capacitado por aquele que o chama para isso.
instruções específicas sobre sua vida para diferenciá-lo. Outro sinal claro de que há um chamado em sua vida é que Deus começará a lhe dar instruções específicas sobre sua vida. Há coisas que podem parecer boas e inofensivas para os outros fazerem, mas Deus pode pedir para você não fazê-las ou para não se encontrar em certos lugares, separando você de todas as outras pessoas por causa do propósito dele para você. Na Bíblia, nazireus como Sansão e Samuel nasceram e receberam instruções específicas que os separavam para o propósito especial de Deus para eles. Eles não bebiam álcool, não cortavam o cabelo e muitas outras coisas. Isso era para mantê-los santificados, para que Deus operasse poderosamente por meio deles e, quando mantivessem essas instruções, eles teriam sucesso na vida. Sansão não fez e pagou o preço por isso. Você sente que há certas instruções que Deus lhe deu em sua palavra a respeito de sua vida? Elas podem não fazer sentido para você ou para os outros ao seu redor, mas são componentes-chave, sinais de que Deus está chamando você para um cargo que afetará o seu mundo de uma maneira única. Sua vida encontrará significado, valor e causará impacto se você começar a levar essas palavras a sério e depender de Deus para ajudá-lo a viver nelas. O tipo de pessoa que Deus trará em seu caminho. Permita-me dizer que quando você tem um chamado em sua vida, ele se manifestará sobre o tipo de pessoa que estará em seu caminho. Uma amiga querida uma vez me disse que costuma se perguntar se algo estava errado com ela. Quando perguntei o porquê, ela disse que a maioria das pessoas que ela conhecia ou por quem se sentia atraída eram pessoas perdidas ou pessoas que ainda não haviam encontrado seu caminho na vida. Eu tive que dizer a ela que na maioria das vezes isso se deve ao chamado de Deus para a sua vida. Eu disse a ela que não era coincidência que essas pessoas estivessem sendo atraídas por ela e vice-versa. Ou ela deixaria Deus usá-la para curá-lo, ou então elas bagunçariam ainda mais a sua vida cedendo às sugestões de Satanás. Davi é um exemplo desse sinal. Depois que ele se tornou um fugitivo, fugindo do rei para salvar sua vida, ele se escondeu em uma caverna. Mesmo assim, enquanto estava na caverna escondido, 400 homens o encontraram. A Bíblia chama esses homens de aflitos, endividados e descontentes. Em outras palavras, eles eram pessoas quebradas. Querido cristão, o fato de Deus estar permitindo pessoas perdidas chegarem em sua vida agora não significa que você está perdido. Mas por causa do que você já suportou e do que você se qualificou a fazer, você se tornou uma cura para outras pessoas. Ao abraçar o seu chamado, você perceberá que pode fazer a diferença na vida deles. Você pode não estar com eles o tempo todo, mas o pouco tempo que passará com eles os deixará com uma impressão profunda que os ajudará a se tornarem pessoas melhores. Embora esses 400 homens tenham sido como homens angustiados, endividados e descontentes, depois de alguns anos durante a vida de Davi, eles se tornaram homens poderosos, liderando a nação de Israel em grandes vitórias por conta própria. A beleza de tudo isso é que a vida assume um novo significado quando você entra em seu chamado. Você verá as coisas um pouco mais diferentes. Você vai entender a vida de uma maneira muito mais clara. Você vai compreender por que Deus o guarda e o mantém vivo quando você sabe que já se deparou com a morte antes. Você causará mais impacto cada vez que as pessoas cruzarem seu caminho. Isso afetará suas escolhas, suas ações e suas ambições para a vida. Em outras palavras, isso mudará sua vida para melhor. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículos de 14 a 16: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Bem-vindo à nova fase da sua vida. Não fuja do seu chamado, meu amigo. Confie naquele que o chamou por causa de seu grande amor e de sua fé nos grandes tesouros que ele guardou dentro de você para a glória do seu nome sobre a terra. Um dia você estará diante dele para receber a recompensa por andar em seu chamado e trazer a luz ao mundo em trevas.
que você não falhe no destino. Em nome de Jesus, amém. Nosso Deus é fiel. Desde o princípio dos tempos até agora, Ele permanece verdadeiro a tudo que Ele diz. A fidelidade de Deus não existe simplesmente por causa do que Ele faz, mas por causa de quem Ele é, o que faz com que Ele faça o que Ele faz. Não há mentiras com Deus, e nem falha nenhuma. Ele diz o que Ele significa, e Ele significa o que Ele diz. Se Ele diz, Ele pode fazê-lo. Se Ele disse que o faria, então Ele o realizará. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Se você olhar para a sua vida com muita atenção agora, você encontrará muitas coisas que Deus fez por você. Você pode até mesmo se lembrar de quando Ele se mostrou em sua vida, no momento em que você menos esperava. Como Ele providenciou quando você tinha perdido todas as esperanças. Como Ele mudou um resultado que parecia impossível. Geralmente ficamos empolgados de receber o que Deus nos dá a qualquer momento, mas também esquecemos rapidamente, como se isso nunca tivesse acontecido. Você agradece a Deus quando Ele supre uma necessidade na sua vida? Digo, você diz a Ele que não apenas o reconhece, mas que também aprecia o que Ele fez? Como seres humanos, ensinamos nossos filhos a serem gratos. Nos incomoda quando um ou qualquer um deles nos ignora quando os presenteamos ou fazemos algo especial para eles. Consideramos a ingratidão como algo grave. Lembre-se, somos os mesmos humanos, de cores, localidades e línguas diferentes, mas com uma característica em comum entre nós. Nos sentimos bem e encorajados quando fazemos o bem e esse bem é apreciado. Veja só, esse caráter é também algo que considero uma herança de Deus em cada um de nós. Quero dizer, Deus se sente dessa maneira também. Você pode ter ouvido isso antes ou não, mas Deus considera quando demonstramos gratidão sobre qualquer coisa que Ele faz por nós, não importa o quão pequeno seja. Agradecer a Deus em louvores sobre o que Ele tem feito por nós é a mais importante forma de oração. Na verdade, nós somos os que consideramos algumas coisas como pequenas. Mas a verdade é que não existem coisas pequenas. As coisas que algumas vezes chamamos de pequenas são, na verdade, as coisas que importam mais em nossas vidas. Algumas vezes as ignoramos quando oramos, mas nosso próprio ser depende delas para a nossa sobrevivência. Como um exemplo, alguém pode não considerar o dormir e o acordar como algo especial, sendo que há alguém em algum lugar que pagaria qualquer coisa para ter isso. Pode parecer pequeno, mas não é. Outra pessoa pode não considerar ter abrigo, roupas sobre seu corpo, ou uma refeição para comer como algo especial. Mas a verdade é que sem estas necessidades diárias que foram reduzidas a coisas triviais, você não permanecerá vivo. Elas parecem pequenas, mas sustentam a vida. Você deve ser grato, grato por tudo, por cada um dos momentos da sua vida na terra. O Salmo 103, do 1 ao 5 diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Pelas coisas que você vê, seja grato, e pelas coisas que você não pode ver, seja grato também. Pelas coisas que você orou e pelas que você não orou, mas mesmo assim Deus fez por você, seja grato. Deus quer que você seja grato. Isto não estaria escrito na Bíblia para nós se não fosse algo que devêssemos fazer. Aliás, certa vez, durante a caminhada de Jesus na terra, vimos uma demonstração dessa expectativa que Deus tem
com respeito à gratidão. Naquele dia fiel, Jesus havia encontrado 10 leprosos e os pediu para que eles fossem, em fé, até o sacerdote. Um ato para ser feito apenas por leprosos que tinham sido limpos. Aqueles homens partiram, exatamente como Jesus ordenou, e no caminho eles descobriram que sua lepra havia sumido. Ah, que alegria eles devem ter sentido! Enquanto Jesus ficou onde estava, ele viu um dos 10 homens correndo de volta a ele, curvando-se perante ele e o adorando em agradecimento. Ele foi grato e demonstrou que ele reconheceu que o homem Jesus foi o responsável por aquilo. Quando Jesus viu o homem expressando sua gratidão, ele fez a pergunta que nos mostrou o que ele esperava. Naquele momento, em Lucas 17, do 17 ao 18, a Bíblia diz: Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Por que Jesus estaria perguntando pelos outros 9? Ou porque apenas um deles havia retornado para louvar a Deus, se ele não estava esperando isso deles? Mas não terminou ali. A Bíblia nos diz mais. Lucas 17, 19 acrescenta: E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Este único homem, dentre os 10 que foram curados, terminou por receber bênçãos adicionais, simplesmente porque voltou para agradecer. Você vê, caro santo, gratidão é algo do coração. Vem do fundo do seu ser. Você sabe quando realmente a sente e você sabe quando não a sente. Ela vem de um lugar que não pode ser tocado. Sabe de uma coisa? Isso pode soar estranho, mas é verdade. É mais fácil agradecer a Deus pelas coisas que Ele fez do que pelas coisas que Ele ainda há de fazer. É mais fácil agradecer a Deus quando você consegue a sua licença. Você pode facilmente agradecê-lo por suas dívidas terem sido completamente quitadas. Você pode agradecê-lo porque Ele te curou. Isso é ótimo, pois move Deus a fazer ainda mais. Isso mostra a Ele que você reconhece o seu trabalho em sua vida. Mostra que você se lembra dele. Mostra que o que quer que Ele tenha feito significa algo para você. Essa é a chave para ainda mais e mais bênçãos. Davi escreveu nos Salmos, no capítulo 67, versículos 5 e 6. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Quando mostramos gratidão, há uma aliança entre Deus e a terra que é ativada em nosso favor. Porém, caro santo, eu pretendo lhe falar sobre uma dimensão ainda maior de gratidão hoje. Ah, sim, isso mesmo. O nome disso é agradecer a Deus com antecedência. Esta é uma das maiores formas de fé. Sabe, é mais fácil agradecer a Deus pelo que está acontecendo neste momento, mas e as coisas que ainda estão por acontecer? E as promessas que ainda estão para se cumprirem? E aquele aluguel que ainda será pago? A proposta que será revista? O acordo que ainda será assinado? Ou a doença que se recusa a sair? Você consegue agradecer a Deus por estas coisas? Deixa eu te falar uma coisa. Agradecer a Deus com antecedência é, na verdade, um ato de fé. Entenda, fé não é fé se busca sua motivação no agora. Fé não é fé se pode ser tocada ou sentida. A fé só é fé quando se apoia na convicção no que Deus diz. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Escreva isso. Fé é a certeza sobre as coisas que você não vê neste momento, mas as quais você acredita que serão suas com o tempo. Fé é uma mulher estéril indo comprar as roupas do seu bebê na esperança da concepção. É uma mulher grávida dando nome a uma criança que lhe falaram que não nasceria viva por causa de uma ou outra complicação. Fé é tomar atitudes que parecem impossíveis, não porque você gosta de ser teimoso ou algo assim, mas porque a palavra de Deus assim o diz e porque você simplesmente crê nele.
A Bíblia diz que o Filho de Deus anda pela fé e não pelo que vê. Isso significa que não vivemos apenas pelos nossos 5 sentidos, mas pela fé. Não vivemos a vida pelo que sentimos, pensamos ou vemos, mas pelo que Deus diz. Sendo assim, mesmo quando nossos sentimentos dizem o contrário, nós cremos. Mesmo quando nossa conta bancária diz o contrário, cremos nas riquezas de Deus. Quando nossa saúde diz o contrário, cremos na total cura em Jesus. Quando nossa comunidade está sobrecarregada com caos e violência, cremos na paz de Deus, que guardará aqueles os quais seus pensamentos estão com Ele. Isso, meu caro amigo, é fé. E agradecer a Deus antecipadamente é agradecer a Deus pelo que você crê que acontecerá, mesmo enquanto ainda está para acontecer. O que você deve fazer entre o dia do seu pedido até o dia que ele virá? Será que deve ficar contando os minutos, horas, dias e meses? Será que deve focar nos testemunhos dos outros, enquanto fica com raiva de Deus por ele não te responder também? Se você conhece uma dessas atitudes, você pode acabar ficando frustrado, pois com isso você terá de esperar até começar a crer que Deus está sendo lento demais para se mostrar. Porém, a melhor maneira de se posicionar para o milagre que você espera é agradecendo a Deus antes de recebê-lo. Abraão, nosso pai na fé, fez isso também. Em Romanos 4:20, a Bíblia diz que ele reconheceu tudo que estava errado em seu corpo e do corpo de sua esposa, e que não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Ele fortaleceu a sua fé focando na habilidade de Deus para fazer o que ele prometeu. E isso provocou a gratidão em seu coração para com Deus, como se ele já tivesse recebido o milagre. Isto é o louvor de fé. É isso que agradecer a Deus antecipadamente realmente significa. Eu acredito que devemos ser como crianças no que diz respeito a crer em Deus. A menos que uma criança tenha perdido a fé em você, ela tomará a sua palavra, mesmo antes de receber algo de você. Prometa uma bicicleta nova para uma criança, e todos os amigos dela ficarão sabendo. Ela dirá para todo mundo que vai andar com a bicicleta na garagem ou no quintal da frente. Ela vai marcar o lugar onde guardará e onde lavará a bicicleta. Cada vez que te ver, ela correrá entusiasmada em sua direção, tanto por você ter feito a promessa, quanto pela expectativa de receber a bicicleta em breve. Deus quer você crendo e se entusiasmando com suas promessas, como se fosse uma criança. De fato, Ele nos encorajou na sua palavra a fazer assim. Em Lucas 18, versículo 17, Jesus disse: "Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele." Eu encorajo você hoje a considerar tudo o que Deus tem feito por você, meu amigo, e a expressar a sua gratidão a Ele. Tire um momento, elimine o barulho e as pressões das incessantes necessidades da vida e apenas diga a Ele o quão grato você é por tudo que Ele tem feito por você. E então, siga em frente na fé, no que diz respeito às coisas que você espera que Ele faça por você. Considere o quão poderoso Ele é sobre estas coisas e o quão possível todas as coisas são para Ele. E então, agradeça-o por isso. Assim como Abraão, fortaleça a sua fé, não olhando para os fatos, mas focando na habilidade de Deus em tornar o impossível possível. Ele pode mudar os resultados médicos. Ele pode tocar no coração de qualquer um em seu favor, da noite para o dia. Ele pode fazer qualquer coisa. Eu desafio você a crer nele hoje. Eu desafio você a separar um tempo nos próximos dias para agradecê-lo por uma coisa que você está confiando nele para fazer em seu favor. Não peça, apenas agradeça. E pare e veja o que acontecerá. Você está no caminho para as grandes coisas que Deus tem preparado para você, meu amigo. Agradeça a Ele antecipadamente hoje. Deixe o louvor guiar sua jornada. Deus se mostrará a você.